para tirar uma boa nota em redação dissertativa. Primeiramente, é preciso que a gente analise o que é que precisa ter na introdução. E aí, uma introdução completa, gente, não pode faltar estes itens. O tópico frasal, com a contextualização. Explicar por que um assunto é um problema. Explicar 2 motivos deste problema. E, por último, a tese, que é o seu posicionamento diante do problema. O ideal seu posicionamento diante do problema é sempre querer resolver o problema. E por que um problema? Toda redação dissertativa argumentativa geralmente é em torno de alguma situação problemática. É de desigualdade social, preconceito, racismo. Então, os temas geralmente vai ser em volta de um problema. Então, para a introdução ficar completa, você tem que colocar uma contextualização, o problema, 2 motivos deste problema, que seria o argumento 1 e o argumento 2, que você vai ampliar a informação no desenvolvimento, e a tese, que é seu posicionamento. E eu vou colocar para vocês um exemplo de como fazer isso. O que seria essa contextualização? Você pode citar algum filme, série, desenho, música que tenha a ver com o tema, logicamente. Algum documentário que você conhece, um curta-metragem, livros que falem do assunto, algo da geografia, da história, da literatura, da sociologia, enfim. Algo que tenha a ver com o assunto. Não necessita ser um sociólogo famoso, um filósofo. Pode ser algo do seu dia a dia, um filme, uma série que tenha algo relacionado à temática. Mas aí eu tenho que ter cuidado para não contar muito a história, a narrativa. Eu tenho que focar direto no assunto, como eu vou mostrar no exemplo. Aí, o tema é a questão da doação de órgãos. E aí vem a parte vermelha, a contextualização. Preta, o problema. A parte azul é os motivos e a questão da tese. Então, a primeira parte. Na série de TV Grey's Anatomy, Daniel, um paciente, recebe um coração após anos esperando. Entretanto, mesmo recebendo um coração, o personagem morre devido estar fraco por conta da demora. De maneira análoga, pacientes na vida real passam meses, anos, até mesmo a vida toda esperando um transplante. Nesse contexto, deve-se analisar a falta de informação junto à falta de empatia da pós-modernidade. Logo, faz-se necessário buscar alternativas para mudar essa situação. Então, você observa aqui, gente. Na parte vermelhinha, tem um contexto. Qual o contexto? É uma série. Eu pego um personagem da série, aí de Grey's Anatomy, que passou pelo problema que precisa de uma doação de órgão. Depois eu explico por que isso é um problema. De maneira análoga, eu poderia ter colocado também fora da ficção ou semelhantemente. Então, vírgula. Pacientes na vida real passam meses, anos, até mesmo a vida toda esperando um transplante. Por isso que é um problema a ser resolvido. Então, 2 motivos dessa situação. Nesse contexto, deve-se analisar, primeiro, a falta de informação é um dos motivos. As pessoas têm falta de informação sobre o assunto. E a falta de empatia da pós-modernidade. Ou seja, essa falta de se colocar no lugar do outro. E o seu posicionamento, a tese. Logo, faz-se necessário buscar alternativas para mudar essa situação. Então, bora ver mais outro exemplo. Basicamente seria você colocar aí, no filme, no livro, aí você explica, fala desse assunto. É fora da ficção, vírgula, a realidade apresentada não é diferente, visto que acontece isso e isso, devido a tal fator e tal fator. Então, basicamente, se você fizer isso na introdução, você já está garantindo uma boa nota. Esse aqui está quase completo. Você pega, consoante o poeta Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Ou seja, você vai pegar qualquer tema que é antigo e ainda continua no presente. Então, eu vejo o futuro repetir o passado. Qual o problema que é de agora, mas que é antigo? Por exemplo, o racismo. Consoante o poeta Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. O racismo não é um problema atual. Desde o período da... Aí você procura um contexto, da colonização, essa vicissitude é uma realidade. De mesmo modo, odiernamente, as dificuldades persistem, seja por... Aí você vai escolher um motivo
Motivo 2. Logo, faz-se necessário buscar alternativas para mudar essa situação. Então, você tem o contexto, o problema, 2 motivos do problema e a sua tese. Olha aí, um mais fácil ainda para você só seguir o modelinho. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Fecha aspas, porque a frase é um verso de Drummond. Os versos do poema de Carlos Drummond de Andrade podem exemplificar atualmente. Aí você coloca lá o tema, porque o tema vai ser um problema, vai ser uma pedra no caminho. Por exemplo, as desigualdades sociais. As desigualdades sociais, nesse caso, seria a pedra no meio do caminho. Ó, a questão do racismo, a questão da homofobia. Então, eu poderia dizer, atualmente, a homofobia, a questão o tema que for dado, é um problema. Então, é uma pedra. Haja vista que esse é um obstáculo na trilha de uma nação em desenvolvimento. Então, o racismo seria um obstáculo numa nação em desenvolvimento. Nesse contexto, uma análise social e governamental é necessária para solucionar o problema. Então, basicamente é isso. Você vai colocar um contexto, explicar por que o problema, dizer 2 motivos deste problema e se posicionar. Lógico, se posicionar sempre para resolver. Logo, vírgula, medidas são necessárias para resolver tal problemática. Logo, vírgula, é necessário buscar alternativas para atenuar o problema. Então, você sempre vai se posicionar geralmente assim, ok? É isso, espero que tenha gostado e valeu!